Se você tem uma confeitaria, com certeza você está em uma dessas 3 fases que eu vou dizer agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus confeiteiros. Eu sou o Ale e bora para mais um videozão. Cara, na confeitaria a gente tem basicamente 3 fases de um negócio e depois essas fases elas se repetem e eu vou explicar isso ao longo do vídeo, como se repetem quase que como um ciclo. Sonho, bagunça e crescimento. Fase 1, sonho. Você provavelmente é CLT ou nesse momento está desempregado e sonha em ter uma confeitaria. Talvez o seu tio, sua mãe, sua família falem que você faz um brigadeiro maravilhoso e que você leva jeito pra coisa e que eles nunca comeram um bolo tão bom, tão molhadinho, tão saboroso e você devia abrir uma confeitaria. Eu te trago uma ótima notícia e uma péssima notícia. A ótima notícia é que a maioria de nós, confeiteiros, começa assim. A péssima notícia é que a maioria de nós, confeiteiros, começa assim. Porque isso é o bom e porque isso é ruim. Isso é bom porque a gente tem um produto bom, mostra que muito provavelmente você gosta de ter uma confeitaria. Você gostaria, né? Porque você gosta de fazer doces. Você sonha com a parada, assim, imaginando ter uma confeitaria, dependendo de quem você é. Às vezes você começou a pensar nisso porque seus familiares te falaram, mas você não sabe lufas de precificação, de gestão, de CMV. Você não sabe nada de como gerir um negócio. E como eu sempre falo aqui, quem é um confeiteiro profissional, né, quem já tem uma loja, quem tem uma confeitaria, quem tem um CNPJ, quem vende tem que saber vender e gerir. Fazer bolo é o de menos. Fazer bolo a gente encontra qualquer receita, qualquer curso aí ensinando a fazer bolo e beleza. Todo mundo sabe fazer um bom doce. Hoje ter um bom doce é o padrão. É tipo assim, do bom doce pra cima, do bom doce pra baixo nem abre. E você não tem a menor ideia de como fazer isso. Tá tentando ali se estruturar, tá tentando abrir, né, uma confeitaria, pensando sobre tal, o que será que eu tenho que comprar. Talvez você seja uma das pessoas que está me assistindo agora nesse momento esteja exatamente nessa situação. E aí, beleza. Bum, você abriu a confeitaria. Comprei e tal, criei o nome, criei o Insta, ainda vende no CPF, digamos, ou às vezes você até vende já no CNPJ, você criou um MEI, ou você abriu um CNPJ no Simples Nacional mesmo. Beleza, tenho uma confeitaria. E aí você começa a vender. E aí entramos na fase da bagunça, na fase que é uma zona completa. Ale, como é que você sabe de todas essas fases? Não sei se eu falei aqui, porque eu gravei o início desse vídeo 2 vezes, mas eu já passei por essas fases. E no Clube dos Confeiteiros, que é o meu produto online, todo mundo que tá ali dentro tá em uma dessas 3 fases. E a gente fez o curso pensando nessas 3 fases. Se você é confeiteiro, eu te convido a dar uma olhadinha no link da descrição. A gente tem o Clube dos Confeiteiros, tem aulas semanais ministradas por mim no plano mensal. E a gente tem o plano anual, que além das aulas, a gente tem um grupo só de confeiteiros. Hoje a gente tem mais de 70 pessoas no grupo, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, já passamos. E a gente tem uma nutricionista no grupo e um contador no grupo para tirar maiores dúvidas ali sobre legislação, burocracias, enfim. Então, se você é um confeiteiro, tá começando a jornada, quer abrir uma confeitaria, já abriu ou quer crescer, link tá na descrição. Voltando. Como é que eu sei de tudo isso? Por causa da galera do clube, por causa da minha própria experiência. E aí começamos a vender, e aí a gente entra naquela zona. Não sei nenhum número, não sei quanto entra, não sei quanto sai. Misturo PJ com PF, tem uma conta só, o cartão de crédito é tudo mesmo, não faço a menor ideia de quanto eu lucro, então eu não tenho nenhum controle sobre o meu negócio. E essa é a fase que a maioria dos confeiteiros estagna, assim, fica parado. Por quê? Se você não sabe nenhum número do seu negócio, você não sabe quanto você vende, então você não tem noção do tamanho do seu negócio. Você não sabe fazer uma compra inteligente, tipo, cara, recebi um desconto aqui, vi um desconto no mercado, vou comprar esse produto, vou comprar farinha pro mês inteiro. Você não sabe quanto você usa de farinha no mês inteiro, porque você não controla porra nenhuma. Você não tem uma noção de quanto sobra pra empresa e quanto sobra pra você, o seu prolabore. Tudo é meio a mesma coisa ali. Alguns, às vezes, nem pagam aluguel porque estão dentro de casa. E se você tá dentro de casa, tá tudo bem. Falei num outro vídeo que se você não quiser sair de casa, quiser ficar pra sempre em casa, você não precisa simular um aluguel. Você vai ficar sempre em casa. Mas aí esse aluguel ou ele é da empresa, ou ele é o seu aluguel. Ou você divide. Beleza, eu pago 3 mil de aluguel na minha casa. Então 1.500 quem paga é a empresa, 1.500 quem paga sou eu, pessoa física. E aí não tem como pensar em expandir. Nesse momento a cabeça da confeiteira, ela fica tipo, parece que tem uma nuvem assim, não consegue enxergar nada, não consegue enxergar o futuro da empresa, porque cara, você não sabe nenhuma, né? De nada, nem de quanto entra, nem de quanto sai, de tudo que eu falei agora, não vou ficar repetindo. Então, como é que você vai olhar pra frente, pra caminhar pra frente, pra subir degraus na escada, se você não tá pisando em terra firme, né? Tipo assim, depois que eu comecei a controlar meu negócio, eu senti que,
tô seguro aqui, tô pisando em terra firme. Faz 1 ano e pouco que eu faturo parecido, que sobra a mesma coisa de lucro, tô entendendo, tá? Então se sobra isso de lucro recorrentemente, posso investir tantos por mês, posso comprar um forno novo, posso comprar uma batedeira nova. Pô, eu faço 1000 produtos por mês. Minha batedeira hoje tem capacidade para fazer 10 por vez, então eu tenho que bater o produto 100 vezes na batedeira. Pô, vou comprar uma batedeira maior, porque o meu gargalo tá aí. Você não consegue pensar nisso, porque você não tem nenhuma ferramenta. No Clube dos Confeiteiros tem todas as ferramentas que você precisa para entender os seus números. E as aulas quem dou sou eu mesmo. E cara, você começa aos pouquinhos. Muitas vezes as pessoas param aqui e elas ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, a vida inteira nessa coisa. Algumas começam a estudar, entender o que é uma precificação. Precificação é o mais básico, né? Fazer a precificação direitinho, eu acho que hoje, graças a Deus, tem o João do Gerenciando Docerias, um abraço pra ele. E mais uma galera, tem a Rila. Tem muita gente que ensina a precificação, então já chegou pra muita gente esse conhecimento. Mas você não sabe ainda o que é uma DRE, o que é um fluxo de caixa, margem de contribuição. Você começa a entender margem de contribuição estudando precificação. Aí você sobe um degrau, vai para um próximo nível. E aí você começa a controlar o seu negócio. E aí, quando você começa a controlar o seu negócio, você entende que, pô, consigo crescer. E aí saímos da fase da bagunça e chegamos na fase do crescimento. Ou se você quiser chamar de escala, pode chamar de escala, que é, pô, já tive o sonho de ter uma confeitaria, comecei a ter uma confeitaria, comecei a vender, ficou tudo uma bagunça, estudei, organizei. Quando eu falo organizei, cara, vai ter muito erro ainda, tipo, hoje aqui, apesar de muito bem, a gente ainda pena em algumas coisas, mas consegui me organizar, consegui estruturar um negócio pra crescer. Contratei um funcionário, aí, pô, tô indo pro segundo funcionário, e aí você começa a tentar entender como crescer vendas, e aí sim, você tem uma empresa, e aí você tá se preocupando em, pô, como é que eu saio de 30 mil pra 50? Como é que eu saio de 50 pra 100? Pô, será que vale a pena? Aí cheguei em 70 mil de faturamento, 60. Cheguei em 100 mil, cheguei em 200 mil. Pô, acho que eu vou... Pô, e se eu abrisse uma segunda loja? E se eu franqueasse? E aí, voltamos em outro patamar, voltamos pro começo da jornada. Você tem o sonho de franquear, de abrir outras lojas, de estar no país inteiro, de repente. Isso, cara, é óbvio, né? Pra quem já tem uma primeira loja muito bem estruturada, que já tem os números ali na ponta da língua, recorrentes. Uma coisa que eu sempre penso é, pô, se eu fosse no Shark Tank, eu conseguiria responder as perguntas que eles me fazem? Pô, se sim, eu tô no caminho certo. Se não, eu preciso estudar um pouco mais. Estudar matérias gerais e estudar o meu próprio negócio. E aí chegamos no sonho de novo. Pô, sonho de abrir uma franquia e tal. E aí você abre uma segunda loja e aí chegamos na bagunça de novo. Porque você não sabe como é ter 2 lojas. Você não sabe como é estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí você estuda, melhora, cresce e venda na segunda loja, terceira, e aí talvez franquia, né? É meio infinito esse movimento, dependendo de quem você é. Mas, até onde eu identifiquei, essas são as 3 fases de uma confeitaria. Serve muito pra gente conseguir entender em que momento a gente tá. É isso aí, pra coroar o fim do vídeo. Serve muito pra entender em que momento a gente tá. Entendendo em que momento a gente consegue escolher, entender, ver, enxergar, pensar em qual... Beleza, a gente consegue entender pra onde, né, pra qual caminho a gente tem que seguir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu ainda vou fazer um outro vídeo de 3 fases de um negócio, mas é um pouco diferente. Vai ficar um pouquinho mais pra frente. Cara, deixa aqui nos comentários temas de vídeo pra gente. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve. Não se inscreve se você não quiser também. Dá o joinha, não dá. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fui, vou tomar meu café.